Mestre Jesus, mestre de bondade, mestre de luz, que nos orienta todos os dias nas nossas tomadas de decisão, sempre nos orientando no caminho da verdade, da vida, do amor ao próximo. Que bom te encontrarmos. Que bom sabermos que está sempre do nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, com a sua luz, com aquela luz penetrante, a luz que nos dá cada vez mais energia daquilo que estamos fazendo e na preocupação que todos nós temos, sabedores da verdade, de cada dia sermos melhor que o dia anterior. Mestre Jesus, junto à espiritualidade amiga que nos acompanha nesta casa, queremos te pedir por todos que te procuram, que necessitam do teu amparo. Mas também te pedimos pelos governantes, que possam nesse momento de crise tão sério, dar a eles a luz da sabedoria, a luz da paz, a luz da consciência do amor ao próximo. Que bom termos você do nosso lado, mestre amigo. E queremos te convidar, mais uma vez, esteja sempre conosco, em todos os momentos, nos orientando e nos ajudando. É o que te pedimos. E que assim seja. Hoje o nosso palestrante é nosso querido amigo Décio Norberto. Bom dia a todos. Bom dia, que legal. Primeiramente vamos agradecer a Deus pela dádiva da vida, a Jesus pelo seu evangelho de amor e de redenção, a doutrina dos Espíritos, que ajuda-nos a conhecer de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Agradecer essa casa bendita, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Instituição Assistencial Amélia Rodrigues, por nos acolher com tanto carinho e com tanto amor. Sempre que tem a oportunidade de estar presente aqui nas atividades, eu agradeço a todos aqueles que me acolheram há mais de 35 anos atrás, naqueles momentos de dúvida, das incertezas, de que não sabemos exatamente o que fazer, e nós somos acolhidos, orientados e direcionados. Não só aquela vez, mas todas as vezes que bati a porta dessa casa bendita. Sempre agradecendo o Sr. Miguel de Jesus Sardano pelas orientações recebidas nessa casa, a nossa querida e saudosa Dona Terezinha de Jesus Sardano, foram os meus professores aqui que eu tive a oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos, Rafael Neves, saudoso amigo também, muito querido, que se encontra também no mundo dos Espíritos, e o Wilson, que eu vim em algum momento adentrar aqui na casa, que foi o primeiro que me acolheu no atendimento fraterno, e hoje de manhã eu estava refletindo que no Grupo Espírita Cela das Fraternidades, que hoje eu participo das atividades, eu atuo nessa área do atendimento fraterno. Então o atendimento fraterno foi tão significante na minha vida, que fez com que eu seguisse por esse caminho. Nossa querida Cleusa, que eu tive a oportunidade de assistir pela internet a palestra dela, e ela vai perceber que eu vou usar muito dos recursos que ela trouxe aqui, vou fazer uns links bem interessantes que ela fez aqui para nós, tá bom? Bom, antes de nós iniciarmos diretamente o tema, Meu Reino Não É Deste Mundo, é importante nós lembrarmos do mês de outubro, que nós comemoramos o nascimento de Allan Kardec. Então, no dia 3 de outubro de 1804, nascia aquele que nós conhecemos como Allan Kardec, que trouxe-nos as obras fundamentais.
mas que foi batizado como Hipólite Leon Denis Rivai ou Rivail. Aos 10 anos foi para a Suíça estudar com um grande professor, Pestalozzi. E é muito interessante quando nós estudamos a história da humanidade, os grandes pensadores, que Pestalozzi fundou na Suíça, em Verdun, esse instituto após fazer a leitura do livro Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. Quem aqui atua na área da pedagogia sabe a importância desse livro. E quando ele leu esse livro, ele resolveu montar esse instituto que logo depois, alguns anos depois, Hipólite vai estudar nesse instituto. E é muito interessante que na Revista Espírita tem uma mensagem de Jean-Jacques Rousseau reverenciando a doutrina dos Espíritos. Então nós percebemos que na história da humanidade, na nossa existência, tudo está conectado. Quando nós paramos para pensar que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa família da qual nós pertencemos também não foi por acaso, o nosso nome, a nossa profissão, o fato de estarmos aqui hoje não é por acaso, tudo começa a fazer sentido em nossas existências. Tem uma frase do professor José Herculano Pires, quando ele montou um curso básico do Espiritismo, e ele colocou como título O Espiritismo, o Grande Desconhecido. Às vezes estamos atuando dentro da doutrina dos Espíritos há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas é sempre importante nós revisitarmos as obras fundamentais de Allan Kardec. Porque nas obras fundamentais de Allan Kardec não é a opinião de Allan Kardec, é o ensino universal dos Espíritos, sob a orientação do Espírito de Verdade, que sabemos que é o próprio Cristo, orientando Allan Kardec a retirar nas Escrituras Sagradas as máximas morais e trazer-nos as explicações corretas para que nós possamos colocar no nosso dia a dia. Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos as 4 partes. A primeira parte trazendo-nos sobre as causas primárias. Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os elementos gerais do universo. O elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual, em cima do elemento material, nós temos o fluido cósmico universal, tudo que nós vemos através dos órgãos oculares, ou que nós não percebemos com os olhos oculares, mas a matéria espiritual decorre desse fluido cósmico universal. E vai tratar também sobre o princípio vital. Todos os seres orgânicos têm esse princípio vital. As plantas, os animais e nós, os humanos. Os inorgânicos, a água, os minerais, as pedras. E essa parte, a primeira parte do Livro dos Espíritos, se desdobra na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, apresentando-nos as teorias sobre a criação do universo, do planeta Terra, de nós seres humanos. É claro que o objeto de estudo do Espiritismo são os espíritos, as leis morais. Não cabe ao Espiritismo estudar as ciências ordinárias. Esse é objeto de estudos dos homens de ciência. Então a doutrina dos Espíritos não se preocupa com física quântica, com a física, com a química, com a biologia, a astronomia. Este é o papel dos homens de ciência, da ciência ordinária. A doutrina dos Espíritos, ela atua nessa relação do mundo espiritual com o mundo físico. A segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, nós teremos as 6 situações possíveis do espírito. Ou está no mundo espiritual, ou está no mundo físico, ou está em processo de reencarnação, ou no processo de desencarnação, ou está no mundo físico e através da emancipação da alma tem o contato com o mundo dos espíritos, ou está no mundo dos espíritos e a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo tem o contato conosco. Se nós quisermos desdobrar mais sobre essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ou o mundo das ideias de Platão, ou o reino de Deus, o reino dos céus, como asseverou Jesus, nós teremos no Livro dos Médiuns, ou dos evocadores. E aqui cabe uma observação.
No movimento espírita nós aprendemos que o telefone toca de lá para cá. Mas Allan Kardec nos trouxe o livro dos médiuns, dos guias e dos evocadores, para que nós possamos fazer uso dessa faculdade que Deus nos permite, de termos contatos com os nossos entes queridos. Então o telefone pode tocar daqui para lá. É claro, reuniões sérias, com pessoas sérias, comprometidas de fato com as questões morais. Mas nós podemos sim fazer a evocação dos nossos entes queridos. Allan Kardec não trouxe-nos o livro dos médiuns para mostrar como que ele codificou ou como ele trouxe a doutrina dos espíritos, mas é o guia dos médiuns e dos evocadores. Evocar é quando nós sabemos o nome. Invocar quando nós não sabemos. Nós invocamos o nosso anjo de guarda. Nós não sabemos o nome. Mas um pai, uma mãe, um filho que partiu para o mundo espiritual, um amigo, nós sabemos o nome. E podemos evocar. Claro isso ou não? Eu sei que é um ponto delicado dentro do movimento espírita, mas é importante nós resgatarmos o pensamento de Allan Kardec. A terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, nós poderemos ter o desdobramento no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E cabe uma outra observação aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Às vezes nós esquecemos de fazer essa análise do Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. E qual que é a importância disso? É que a doutrina dos Espíritos vai nos trazer a vida futura, que é o tema central da nossa fala. Se nós não tivermos a compreensão do que significa a vida futura, teremos dificuldades de entender as máximas do Cristo. Por isso que os nossos irmãos de outras religiões, às vezes, têm dificuldade de entender porque uma criança sofre logo na sua tenridade. Como o jovem pode partir para o mundo espiritual, que está tendo um caminho muito bom, muito feliz, estudioso, trabalhador, enquanto o outro, fazendo mal à humanidade, continua. Como entender essa justiça divina? E aí nós vamos compreender que Deus é justo e bom. E se nós não conseguirmos entender essa justiça divina à luz da doutrina dos Espíritos, que vai ser um objeto aqui das nossas reflexões, será muito fácil, fácil talvez não, mas facilitará a nossa trajetória nessa existência. A quarta e última parte do livro dos Espíritos, as esperanças e consolações, que nós teremos o desdobramento no livro O Céu e o Inferno, ou a justiça divina. E como que se dá a justiça divina? A cada um segundo as suas obras. Nisso está que Deus é justo e bom. Meu ente querido que partiu, ele sofre ou não sofre? A pergunta é, como que ele viveu? Foi um bom homem? Foi uma boa mulher? Foi caridoso? Foi indulgente? Foi benevolente? Poderemos ter uma ideia como que ele estará no mundo espiritual. Mas se porventura alguém que nós conheçamos e tenha cometido o suicídio, segundo os nossos irmãos de outras religiões, eu não vou fazer nenhuma crítica, mas é uma constatação, ele não tem salvação. Ficará no limo. Pode ser que depois da segunda morte, onde tiver o juízo final, se ele aceitar Jesus como Salvador, poderá ir para o reino de Deus, senão é o inferno perpétuo. E aí nós ficamos a pensar, mas se Deus é justo e bom, ele permitiria que uma pessoa que cometeu um ato de um momento de desespero tivesse uma condenação para o inferno eternamente? Como entender isso? A doutrina dos Espíritos ajuda-nos a fazer então a evocação. Kardec fazia isso. Se nós pegarmos as revistas espíritas, nós verificaremos as reuniões familiares. Allan Kardec, quando sabia que alguém tinha cometido suicídio, ele evocava. É claro que o espírito se apresentava atordoado, sem saber exatamente o que tinha acontecido, sem saber onde estava, e através do diálogo, da conversa fraterna, ele ia tendo consciência do que ele fez, e das próximas vezes evocado ou uma comunicação espontânea, estava muito melhor. Então é um ato nosso de caridade evocar aqueles que nós sabemos que por um motivo ou outro cometeu um suicídio. Não está eternamente condenado ao mal. A doutrina dos Espíritos ajuda-nos a entender isso.
E ainda nessa quarta parte do Livro dos Espíritos, uma outra questão para nossas reflexões, talvez uma provocação. Quando nós estudamos as literaturas espíritas ou obras espíritas, as obras fundamentais de Allan Kardec, nós comentamos as 5 obras, além das revistas espíritas. Mas existem as literaturas espíritas, as obras espíritas, ok? Ali nós temos a opinião de um espírito trazendo a sua vivência no mundo espiritual. Faz sentido isso? A doutrina dos espíritos é o ensino universal dos espíritos. Não é a opinião de Allan Kardec, é claro que ele também opina. Mas é um conjunto de ideias. É semelhante se nós estivéssemos aqui e perguntássemos o que é o Espiritismo. E todos nós aqui iríamos dar a nossa opinião sobre o que é o Espiritismo. Cada um tem a sua ideia. É a doutrina consoladora, é o Consolador prometido por Jesus, é a vida que segue após a morte física. Cada um teria a sua opinião. Mas como Allan Kardec registra o que é o Espiritismo? E aí nós chegaríamos num consenso. Claro que é muita ousadia da nossa parte tentar dizer como que Jesus orientou Allan Kardec, como foi feito isso. Mas como se nós estivéssemos reunidos, cada um fosse pegar um aspecto do meu reino neste mundo, trazer a sua contribuição e no final nós faríamos aqui um resumo, aí teria o ensino universal dos Espíritos. Faz sentido? Ou nós poderíamos pegar a opinião dessa jovem que está na frente e ela falaria o que é o Espiritismo e nós falar, então esse é o Espiritismo. Aí o outro fala, não, mas eu tenho uma opinião diferente. Ok? Então é o ensino universal dos Espíritos. E por que eu estou falando isso? É um ponto também delicado trazer aqui com muito cuidado. O mundo espiritual que André Luiz encontrou e relatou no livro Nosso Lar é o mundo espiritual que ele encontrou. Ok? Na segunda parte do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz vários relatos dos espíritos que após a morte do corpo físico apresenta um mundo espiritual que eles encontraram. Mundos felizes, espíritos endurecidos, arrependidos, criminosos, suicidas. E em cada um desses blocos há relatos diferentes. Então, o mundo espiritual que nós iremos encontrar depende do estado moral da nossa alma. Faz sentido? Quando um espírito relata circunstâncias que não faz parte do mundo espiritual, como beber, fumar, o perispírito não tem órgãos físicos, então não faz sentido. Mas ele relatou, sim, ele relatou. É a percepção e a sensação do espírito naquele processo de perturbação espiritual. Ele está vinculado ao corpo físico e relata aquilo que ele tem a sensação, a impressão, mas não a realidade. Faz sentido isso? Que ótimo. Pensei que seria mais difícil. Foi fácil. Ótimo. Por que eu estou dizendo isso? Da importância de nós voltarmos a estudarmos as obras fundamentais de Allan Kardec. Nós distanciamos das obras fundamentais de Allan Kardec. Tivemos a oportunidade, pela USE Municipal de Santo André, realizar um curso, o Ensino Metódico do Espiritismo. Tivemos 4 encontros e, para nossa surpresa, tivemos mais de 110 participantes. Trazendo a ordem didática do Livro dos Espíritos, a ordem metódica do Evangelho segundo o Espiritismo, como Kardec faz as correlações entre as obras, e aquela questão que não quer calar. Tá bom, mas se cada um tem uma opinião do que é o Espiritismo, de fato, como Allan Kardec nos apresenta o que é o Espiritismo? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Por que uma ciência de observação? Porque em 1844, quando seu amigo Fortier convida-o para conhecer sobre as mesas que respondiam,
Allan Kardec, por ser um homem de ciência, mas as mesas respondendo através do magnetismo, não é impossível, mas ele ficou a pensar. Passaram-se um ano, Fortier convidou novamente para conhecer as mesas girantes ou falantes. E aí ele aceitou ir na casa de Madame Pré de Maison conhecer como funcionavam esses fenômenos materiais. E constatou que existia um fenômeno espiritual agindo sobre o elemento material. E classificou como as almas dos homens que tinham vivido na Terra. Segundo Allan Kardec, só essa descoberta seria um grande avanço para a humanidade. Nós estamos em contato com o mundo espiritual a todo instante, a todo momento. Kardec vai nos dizer a nos acotovelar com os espíritos. Aonde fica a colônia espiritual Creste Amélia Rodrigues? Se não aqui. Numa dimensão da qual às vezes a nossa visão não consegue alcançar. Os benfeitores espirituais estão trabalhando aqui, quiçá a Dona Terezinha acompanhando a nossa fala, em algum lugar aqui, nosso amigo Rafael Neves. É claro que aqueles espíritos de uma elevação espiritual moral maior estão em outros planetas, em outros sistemas, acompanhando o direcionamento das atividades. E através do pensamento nós poderemos nos conectar com os nossos entes queridos. Se nesse momento nós lembrarmos do nosso papai, da nossa mamãe, de um filho, de um amigo, de uma pessoa da qual nos é caro ao coração, nós entramos em contato através do pensamento e do fluido cósmico universal com esse ente querido. E podemos sentir uma sensação, às vezes até as lágrimas, porque nós sentimos as vibrações dele ou deles próximos de nós. E às vezes nós ficamos em filas nas casas espíritas, eu sou testemunha disso, para receber uma mensagem de um ente querido. E através de um sonho, através de uma conversa fraterna, nós podemos ter o contato com esses nossos irmãos espirituais. Então, os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Essa constatação que Allan Kardec nos trouxe, segundo ele, é revolucionária. Nós poderemos entrar em contato com Cristo. Jesus, que esteve aqui conosco, espírito puro da escala espírita, com o seu perispírito, porque não há espírito sem perispírito, e nem perispírito sem espírito, há espírito, perispírito sem um corpo físico. Então Jesus está circunscrito em algum lugar desse universo, multiverso. E através do pensamento nós podemos pedir ao Senhor, ajude-me a entender o que está acontecendo na minha vida. Ajude-me, Senhor, nesses momentos do qual eu não sei o que fazer. Dificuldade no trabalho, às vezes não entendem o que eu quero fazer. Dificuldade no lar, às vezes um pai e uma mãe, que às vezes os filhos parecem que os pais são super-heróis, que não têm tristeza, que não passam por dificuldades. Dificilmente um filho, uma filha pergunta: papai, como que você está? Mãe, como você está? Então Allan Kardec, ao observar os fenômenos, vem trazer para nós esse mundo espiritual. Contato com os grandes filósofos da humanidade. Todos nós, sem exceção, temos um espírito protetor da segunda ordem da escala espírita. Pode ser um Sócrates, um Platão, Francisco de Assis. Todos nós. E às vezes nós não fazemos uso dessa outra faculdade, dessa lei que Deus nos oferece, pedindo ajuda. Quantas vezes nós estamos perdidos, vamos dormir com dúvidas, fazemos uma prece, no meio da noite a gente acorda com a solução, no dia seguinte encontramos o caminho. E uma doutrina filosófica, como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então a doutrina dos espíritos, através das leis morais, vai nos mostrar como nós deveremos relacionar com os espíritos. Queremos ter boas companhias espirituais? Bons pensamentos, bons sentimentos.
René Descartes vai falar da importância do pensar, sentir e agir. Fazendo uma correlação com a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Então, pensar com indulgência, se eu erro, meu irmão também erra. Sentir com o filtro do perdão e agir através da benevolência, diferente de beneficência. Beneficência, caridade material. Benevolência, a caridade moral. Querer bem a todos. É fácil fazer isso? Não, mas é o exercício. É a prática. É a virtude. Aristóteles, da Grécia Antiga, ele falava do justo meio, da justa medida. Quando nós praticamos a virtude da coragem, o que seria a virtude da coragem? É uma ação. Se essa coragem está acima da medida, gera uma temeridade. Eu não temo a nada. Eu suporto tudo. Eu aguento tudo, enfrento tudo. Cai no vício. Quando essa coragem ela diminui, cai para um outro vício e gera a covardia. Então, virtude é o justo meio, a justa medida. Nós somos caridosos? Ainda não, mas o exercício. Porque o dia que nós tivermos uma virtude, conquistarmos uma virtude, ou as virtudes, nós mudaremos da terceira ordem da escala espírita e iremos para a segunda ordem da escala espírita. Qual é a diferença? Na terceira ordem da escala espírita, nós temos a predominância da matéria sobre o espírito. É a ação material sobre nós. Se eu pegar isso aqui e jogar no meu dedo, vai doer e eu vou gritar. Mas eu posso reclamar, posso xingar, posso brigar, mas eu posso... Opa, peraí. Eu fui o responsável. Eu vou culpar a quem? Então, a ação externa desperta as más ou boas paixões. As boas paixões é quando eu uso o senso moral. E aí eu entro na palestra da Cleusa, que ela falou sobre a lei natural, a lei de Deus. Então, quando eu pratico a lei de Deus, eu começo a desenvolver as virtudes. E o que é esse senso moral? Ainda na Cleusa, questão 621 do Livro dos Espíritos, as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Todos nós sabemos isso, não sabemos? Só que quando nós fomos criados simples e ignorantes, na questão 115, as leis divinas ainda não estavam escritas nas nossas consciências. Hoje elas estão. Hoje as leis divinas estão. E nós sabemos quais são as leis divinas. Sabemos ou não? Sim. Quais são? Sussurros, sussurros. Jesus asseverou, todos nós sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Lucas ainda vai acrescentar, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Então nós sabemos quais são as leis divinas, sim ou não? Nós praticamos? Então é esse exercício de praticar as leis divinas que nós iremos desenvolver as virtudes. A grande questão que todos nós temos ao longo da humanidade é felicidade. Todo mundo quer saber o caminho da felicidade. Quem que não quer? O que é ser feliz? Como Allan Kardec nos traz a felicidade? Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? Lembrando, a lei natural ela tem duas divisões. As leis físicas, que é objeto de estudo das ciências ordinárias, que nós falamos no começo, tudo bem? Então, Isaac Newton, Albert Einstein, eles cuidam das leis físicas, é objeto de estudo dos homens. O objeto de estudo do Espiritismo são as leis morais. E as leis naturais, então, ela tem essas duas divisões. A lei natural é a lei de Deus. É a única
necessária à felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Na questão 629, Allan Kardec vai perguntar qual o sentido da moral. O que é moral? Moral é a regra de bem proceder. E na 630, ele vai perguntar o que é o bem e o que é o mal. A resposta: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Fácil, né? Tudo tão claro para nós, não é isso? Ok. Dito isso, qual é a importância de nós sabermos sobre a lei de Deus? É que a lei de Deus é a senha para que nós possamos adentrar no reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? Quando Jesus é levado a Pilatos, e nós sabemos essa passagem, Pilatos pergunta ao Cristo. É até bom pegar, às vezes a gente tem o hábito de pegar de memória, mas é bom pegar o texto. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de planejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, atentamos essa palavra aqui, ou essa frase, por agora, meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade ouve a minha voz. Isso está registrado nas anotações de João, no Novo Testamento, no capítulo 18. O que será que significa meu reino não é deste mundo? Se nós pegarmos a penúltima questão do Livro dos Espíritos, a 1017 para alguns ou 1018 para outros, Allan Kardec vai fazer essa pergunta aos benfeitores espirituais. O reino do bem poderá, ou melhor, em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Trazendo para o nosso dia a dia ou para uma questão mais próxima de nós. O que Jesus estava querendo dizer? Que o reino de Deus, ele não estava naquele reino, naquele reinado, naquele império romano, onde para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. A gente não percebe isso no nosso dia a dia? Mesmo no trabalho, alguns parecem mais privilegiados do que outros, para uns passa o rodo, para outros passa o pano. A gente acompanha, estamos agora num momento muito delicado, foi falado aqui na prece sobre a crise moral que nós atravessamos na humanidade. Mas é interessante, Divaldo Pereira Franco ele vai explicar sobre essa crise, vai dizer que o que é crise? O modelo que estava sendo utilizado não serve mais. E o modelo que nós iremos usar ainda está em processo. Então nós estamos nesse claro escuro, nós estamos nessa transição. Os direitos humanos são importantíssimos. Essa nova geração vem trazendo conceitos para nós fundamentais, mas tem que ter limites. Às vezes nós esquecemos dos limites da disciplina. Então é importante nós entendermos que Jesus estava dizendo que o reino dele se estabelece nos corações puros e desinteressados. E na última questão, Kardec vai perguntar, e o reino do bem? Não o reino de Deus, não o reino dos céus, o reino do bem se fará presente aqui na terra? A resposta, quando espíritos
mais elevados estiverem encarnando ou reencarnando no orbe terrestre. Lembra do Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária? Ok? Que nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde alguns espíritos estão tendo as últimas oportunidades de aceitarem o caminho do bem, do amor, senão vão para outros planetas. Lembra do livro Os Exilados de Capela? Mas Kardec vai trazer na Gênesis sobre os decaídos do paraíso, a raça adâmica, que vieram de outros sistemas, por não estarem mais adequados ao estado moral do planeta, vieram ajudar aqui no orbe terrestre. Então esses espíritos que hoje nós conhecemos com vários nomes, que têm um intelecto, mas não têm a parte moral, poderão ser convidados para habitarem outros planetas, talvez um estágio ou estágio anterior à Terra. A gente escuta algumas pessoas falar, essa é a minha última encarnação na Terra. Para que planeta que vai, né? Será que vai para o reino dos céus ou vai para um planeta inferior à Terra? E quem virá para a Terra é uma das máximas do Cristo. Os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. Então, quando nós conhecemos a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ou fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco, essa é a senha para que nós possamos adentrar no reino de Deus, que é a vida futura. Jesus vai falar sobre as parábolas do reino. Mateus vai anotar no capítulo 13. Acho que todos conhecem a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, do fermento, do grão de mostarda, da joia, do tesouro. Vale a pena conhecer essas parábolas. Muitos anos atrás, a saudosa Suri Caldas Schubert, quando esteve aqui, ela também comentou sobre a explicação dessas parábolas. É muito importante nós conhecermos o sentido das parábolas sobre o reino de Deus. Graças à doutrina dos Espíritos nós conseguimos entender. Porque quando fala meu reino não é deste mundo, Kardec está nos trazendo sobre a vida futura. Jesus diz claramente por essas palavras que a vida futura é a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade. Então o grande objetivo, ainda uma fala da Cleusa, a finalidade da vida, então qual é o grande objetivo de nós como humanidade? É a vida futura, é nos tornarmos espíritos puros, os bem-aventurados da casa do Senhor. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. É necessário que eu vá para que eu possa preparar os caminhos. Então Jesus nos espera nessa morada, essa morada bem-aventurada, devendo ser objeto das principais preocupações do homem na terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta esse grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. É por isso que aquele que não acredita na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem e acham ingênuos. Para os hebreus, para os judeus, eles achavam que as recompensas de Deus era a supremacia sobre outro povo, era a riqueza, e aqueles que não tinham era a punição. Então, quando vem Jesus como rei, eles achavam que Jesus ia dominar o Império Romano, todos os impérios. Aí chega Jesus e fala, meu reino não é deste mundo. Deve dar uma frustração neles, né? Porque o reino de Jesus habita dentro dos corações desinteressados. Tem uma passagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele vai dizer assim, que Jesus assevera aqui, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Olha que interessante. O reino de Deus é obra divina no coração do homem, mas do Cristo já estava desenvolvido. Jesus é a representação de Deus, das leis divinas aqui na Terra. Então o reino estava totalmente desenvolvido. Aonde Jesus estiver, o reino de Deus está com ele. Faz sentido isso? Para nós estamos desenvolvendo esse reino. Como que nós desenvolvemos? Aplicando as leis morais,
através do senso moral, e vamos desenvolvendo as virtudes. Simples, né? Então, no capítulo 1, é a senha para que nós possamos adentrar no reino de Deus. Capítulo 2, mostrando: meu reino não é deste mundo. Mas onde pode ser esse reino? Há muitas moradas na casa do Pai. As diversas moradas, os mundos habitados. E para que nós possamos, nesse processo evolutivo, como que nós devemos desenvolver as muitas moradas na casa do Pai, é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A justiça divina, a reencarnação. Não é por causa de uma falta que nós estamos condenados ao inferno eterno. Só que nascer, renascer, causa-nos aflições. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos entender que a justiça divina, Deus é justo e bom. Se nós estamos sofrendo, decorre dessa existência, as aflições dessas existências ou das existências pretéritas. As expiações são decorrências das nossas faltas perante as leis de Deus. Maltratamos alguém, machucamos alguém, enfim, fizemos algo que não estava dentro das leis de Deus. Mas nós teremos no capítulo 6 o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, disse-nos Jesus. Então, nas nossas aflições da alma, no decorrer da nossa existência, recorramos a Jesus. Tem uma música da Elizabeth Lacerda, que eu acho linda. Naqueles momentos mais difíceis os quais eu estou passando, trabalho, família, todos nós passamos, que a gente não sabe o que fazer, eu vou até a sala, deixo a luz, meia luz, coloco essa música e ela diz mais ou menos assim: quando eu estou preocupado, desorientado, eu fico em silêncio e espero Jesus chegar. Façam esse exercício, se alguém ainda não fez. Escolha um lugar tranquilo, quieta a alma e conversa com Cristo. Senhor, me ajude, Senhor. Mais uma vez eu pequei contra ti, contra o meu irmão. Me ajude, Senhor, me dá minhas forças necessárias. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Então Jesus, os benfeitores espirituais, eles estão prontos a nos atender a todo momento. Mas nem sempre nós estamos com a qualidade dos fluidos do perispírito à altura para percebermos. E para alterar a qualidade dos fluidos do perispírito, mudando pensamentos, sentimentos e atitudes. Quando nós adentramos aqui, nós nos sentimos bem? É porque a atmosfera espiritual está com o psiquismo do Cristo, dos benfeitores espirituais, então nós alteramos a qualidade dos fluidos do perispírito. Só que se nós saímos aqui, estiver chovendo, fez escova, molhou o cabelo, ficamos bravos, alteramos a qualidade dos fluidos do perispírito. Chega em casa, a comida não está pronta, briga com a esposa, chuta o cachorro, altera a qualidade dos fluidos do perispírito. Sintoniza com os malfeitores. Faz sentido isso? É tão simples, difícil é praticarmos. Então, quando nós pensamos sobre o reino de Deus e sua justiça, é importante nós percebermos nos personagens da Boa Nova quais foram aqueles que praticaram a lei de Deus e aceitaram o reino de Deus. Quando Jesus está margeando Cafarnaum, perto da casa de Pedro, no mar da Galileia, que vai ao encontro de André e Simão, Bar-Jonas, ele convida os dois para deixarem as redes de pescar os peixes, para pescar a alma dos homens. O que eles fazem? Aceitam. Por quê? Porque eles sabiam a missão, eles sabiam os objetivos pelos quais eles tinham reencarnado. Nós não temos, às vezes, eu acho que a minha missão é isso, é aquilo. Todos nós, sem exceção, escolhemos o gênero das provas às quais nós iremos passar. Nós escolhemos o país, a cidade, os pais, o nosso nome, a nossa profissão, tudo é escolha nossa. E se nós estivermos fazendo as nossas atividades, estivermos sentindo bem, estamos no caminho. E não estiver, claro, atrapalhando a vida de ninguém. Então Pedro, quando recebe o convite de Jesus, ele aceita. Quem é esse homem
que eu não conheço e me fala de uma forma que me toca a alma, conta-nos Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. Ele aceita e segue a Jesus. Teve dificuldade durante os 3 anos? Teve dificuldade. Negou o Cristo? Negou o Cristo. Mas foi um dos apóstolos mais fiéis. Na casa do caminho, quantas pessoas ele ajudou? Até ser crucificado de ponta cabeça. E o cego Bartimeu, que em Jericó ficou na porta da entrada da cidade, esperando o sinal daquele que viria, segundo falavam que Jesus estava próximo, ele fica esperando. Quando ele percebe o movimento, ele pergunta: quem está aqui? E aí respondem: Jesus de Nazaré. E aí ele começa a gritar: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus continua andando, e ele continua gritando: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus pede para que os apóstolos se aproximem dele e leve até Jesus. Quando eles dizem ao cego de Jericó: Jesus te espera, ele larga a capa, que era o que ele poderia ficar no local para pedir esmolas, abre os braços e é levado pelos apóstolos até Jesus. Quando ele está frente a frente a Jesus, Jesus pergunta: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? É óbvio, se ele é cego, ele queria a visão, é óbvio, não é isso? Não, não era isso. Ele queria ver o reino de Deus. E quem vai contar isso para nós é Emmanuel, no livro Fonte Viva. Quando Jesus restabelece a visão, ele segue a Jesus. Então ele queria saber como era esse reino de Deus. Como nosso amigo já está caminhando em passos lentos aqui, eu estou sabendo que está faltando alguns minutinhos. Mas eu não gostaria de partir sem deixar essa última passagem aqui, umas que eu acho sensacional, que é do jovem rico. Que ele vai ter uma corrida de biga, encontra com Jesus, encontra com Jesus, fica frente a frente a Jesus, e ele pergunta assim: Senhor, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus responde: vá, vende tudo que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro. Ixi, agora vieram 2, hein? E terás um tesouro no céu. Olha só, vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí é a caridade material, beneficência. Depois vem e segue-me. Que Jesus quis dizer para ele? Que não dava para explicar para aquele jovem rico o que era a caridade moral. Ele iria explicar em loco. Perdão aos romanos, perdão aos fariseus, indulgência para com as falhas alheias. Ele ia explicar para todos aqueles que queriam entender o significado de aplicar a lei de Deus e desenvolver o reino de Deus. Não é lindo isso? E Kardec pega essa passagem e traz o capítulo 16, servir a Deus ou a mamão. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é o momento de tomarmos uma decisão. Vamos seguir as coisas do mundo ou as questões espirituais? Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, mestre amigo, que certamente está em algum lugar do universo, que possamos, Senhor, aproximar o máximo possível os nossos pensamentos com os vossos pensamentos. Que possamos, Senhor Jesus, ser um exemplo junto aos nossos familiares, no nosso trabalho, na via pública,
procurando no máximo possível colocar os seus ensinamentos de amor ao próximo nas nossas relações sociais. Ajude-nos, Senhor, a superar as nossas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ajude-nos, Senhor, a conhecer as suas máximas de moral, a fim de que possamos mudar de classe e de ordem, tornarmos espírito da segunda ordem, para termos a predominância do espírito sobre a matéria. Mas se hoje, Senhor, que reconhecemos as nossas fragilidades, pedimos ao nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, que inspire-nos para o bom caminho, para que quando retornarmos ao mundo dos espíritos e analisarmos a nossa ficha reencarnatória e o que de fato nós fizemos, temos a consciência de que fizemos o nosso melhor, da melhor forma possível, para o maior número de pessoas possíveis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja.